Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na vossa justiça, guiai-me, 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 Senhor. Nós que iniciamos ontem a 23ª semana do tempo comum. O tempo comum, né, tem normalmente 35 semanas, então quer dizer que o final do ano litúrgico já não está tão longe, né? Mais algumas semanas e a gente já está no final do ano de novo. Mas ontem o Evangelho ele falava de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Falava da necessidade de reconhecê-lo como Senhor da sua vida e colocá-lo em primeiro lugar, até mesmo à frente do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã. E aí nós escutamos o Evangelho, aqueles que foram à missa ontem, escutou esse Evangelho e talvez fique se questionando: nossa, mas o Senhor nos dá tudo isso, nos concede dentro de uma família, concede uma esposa, um esposo, e de repente chega para nós e fala que a gente tem que retirar tudo isso para colocá-lo no lugar? Não. Se você interpretou desta maneira, é uma leitura errada. Você não renuncia, você desapega. A palavra era essa. Se você não desapegar, você não vai poder experimentar aquilo que o Senhor dá. Até mesmo porque quando você vai a Jesus, em primeiro lugar, Ele não só vai manter e conceder tudo isso, como vai dar para você uma capacidade nova de compreensão a respeito de tudo isso. Ou seja, Jesus, Ele está falando daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que nós, quando colocamos Ele em primeiro lugar, entendemos que vamos ter assim as nossas dores, as nossas dificuldades, mas que a gente não pode parar nisso, naquilo que é a nossa cruz, mas ir além disso e por conta disso praticar o que é bom, praticar o que é agradável. Por que eu digo isso? Porque senão nós não vamos compreender o Evangelho de hoje. Nós podemos olhar para o Evangelho de hoje e acreditar que Jesus, Ele estava ali como alguém que faz birra, que faz pirraça. Veja bem, Ele está na sinagoga, dia de sábado, por excelência, o dia em que qualquer judeu deve prestar o culto. Até hoje é assim. O judeu que pratica a religião,
ele no sábado ele não faz nada. Os que são mais ortodoxos ou até ultra-ortodoxos contam os passos para que ele não possa passar além daquilo que está prescrito na lei mosaica, naquilo que é a religião, a doutrina que ele segue. E Jesus está dentro desse contexto praticando aquilo que era o dia do Senhor. Portanto, ele vai para a sinagoga rezar. E estando ali rezando, aparece alguém que está passando por uma necessidade, alguém que tem uma enfermidade. E é interessante que justamente naquele momento o Senhor está ali. Dá até a entender que parece que armaram para ele, né? Se a gente for ler o Evangelho, parece que armaram, esperaram ele entrar, mas não. Às vezes aquele homem, ao ficar sabendo que aquele que realizava milagres, aquele que realizava prodígios, se encontrava naquele lugar, ele não perdeu tempo, ele foi lá, eu quero ser curado. Muitas vezes nós também, ao sabermos vou dar um exemplo, como aqui próximo, de que muitas pessoas foram alcançadas num pedido, numa cura, num milagre, pela intercessão de Nossa Senhora, nós então vamos até o Santuário de Aparecida. Vamos agradecer, louvar, praticar a nossa religião, mas também pedir por nossas necessidades. Porque nós sabemos que a presença dela, através não da imagem em si ali, mas daquilo que ela representa, ela pode muito bem ir até seu filho e assim interceder por nós, e nesse sentido muitos são alcançados em suas necessidades. E a gente vai peregrinar, a gente vai lá. Já temos testemunhos também de pessoas que alcançaram graças, que vieram aqui rezar ao Pai das Misericórdias, e quero que Deus continue fazendo muito mais. Portanto, é natural a gente ir até um lugar onde a gente sabe que a presença ali de Deus é maior. E aquele homem provavelmente estava passando por ali. E ao passar por ali, percebeu que estava... Então ele entra, e já deve ter entrado procurando Jesus. Quem será que é esse que cura? Quem será que é esse que faz a diferença? Quem será que é esse que olha para aquele que está necessitado e pratica o bem? E aí então vem justamente o ponto que talvez seja crucial no Evangelho de hoje. Ao mesmo tempo que Jesus percebe aquele homem, os fariseus e os mestres da lei também percebem. Jesus olha para aquele homem e vê a capacidade de praticar o bem, de ser diferença na vida daquele homem. Os fariseus olham para aquele homem e veem a oportunidade de praticar o mal, de pegar Jesus numa falha, numa situação delicada. Muitas vezes nós vamos ser assim também. Muitas vezes na nossa vida vai ser assim também. A situação vai se deparar, vai se colocar diante da nossa presença, aonde nós podemos ter esse duplo olhar. Ou eu olho e percebo ali a oportunidade de fazer bem, de fazer com que aquilo que é bom, que é agradável, que não existe momento, tempo, lugar, e assim eu vou e faço. O meu agir condiz com aquilo que é a vontade de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, ou então eu fico arrumando argumentos. Não, hoje é sábado, dia do Senhor, não se pode praticar isso, porque estava prescrito que na lei não pode se fazer nenhum serviço, nenhuma atividade, como curar é uma atividade, então não pode ser feito. Portanto, este homem que está sofrendo há tanto tempo, deixa ele aí, deixa ele continuar sofrendo um pouco mais. Já sofreu tanto, o que tem um dia mais, um dia menos? Não podemos cair neste erro. No mesmo erro que aqueles homens, ele tinha a oportunidade de chegar talvez e falar assim: olha Jesus, está alguém aqui necessitado. Nós sabemos que hoje é um dia que por lei não poderia ser feito nenhuma atividade, mas o bem, praticar aquilo que é agradável, está além disso. Praticar aquilo que é a vontade de Deus está além disso. Por que eu digo isso? Porque assim às vezes é na nossa família, assim às vezes é na nossa casa. As pessoas chegam para você e falam assim: mas como você é bobo, como você é boba. Se fosse eu no seu lugar, eu já teria feito tal coisa. Se fosse eu no teu lugar, e vai colocando na sua mente, no seu coração, esse coração que é levado, e aí entendo o contexto, um coração farisaico, que fica na lei e se esquece qual é o objetivo da lei. Quando Deus concede uma lei, e este é o sentido da lei, é para que as pessoas que praticam, que vivem aquela lei, permaneçam mais com Jesus.
Não é a lei pela lei, não é para afastar, é para aproximar. É como se fosse para preservar a pessoa. Assim também é a lei na sociedade. A lei é em vista do ser humano, para preservar o ser humano. Por isso que existe a lei, por isso que nós temos que cumprir. Porque se nós não cumprimos, nós colocamos a vida de alguém em perigo, nós até mesmo prevalecemos sobre ele, menosprezamos ele. Então existe uma lei que tenta garantir esse direito, que é o direito, né, do ser humano. Porém, aqueles homens que estavam ali, eles ficaram na lei pela lei. Eles se esqueceram do objetivo maior da lei, que é justamente nos levar até Deus, fazer com que a gente se aproxime de Deus, fazer com que Deus se manifeste. E aí, ao invés de olharem para aquele homem e terem uma atitude de misericórdia, olham para aquele homem e pensam: se Jesus realizar esta obra, nós vamos condená-lo. E depois vai dizer que depois desse evangelho eles arrumam um jeito de condenar Jesus, de pegar Jesus, e aí logo na sequência começa então a sua paixão. Mas para dizer para mim e para você que muitas vezes nós vamos sim passar por esse sentimento, passar até mesmo por esse desejo de deixar de praticar aquilo que é bom e agradável para ficar naquilo que os homens põem como se fosse o correto, o direito. Não. Nós temos que ter a capacidade de olhar para um ponto específico da nossa vida. E aqui eu não digo a cura de uma pessoa necessariamente, mas você sabe muito bem o que hoje tem atormentado, hoje o que precisa ser vida na sua família, e olhar para essa situação e falar: eu vou agir com a mesma misericórdia que agiu Jesus. Porque senão a gente corre o risco também de ir deixando passar, e aí é pior ainda a sequência do Evangelho. Porque a sequência do Evangelho diz que Jesus chega e pergunta: então, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? E aí Jesus começa a olhar para aqueles que estavam ali. E ninguém tem a capacidade de responder. Não porque eles não sabiam a resposta. Eles sabiam a resposta. Mas eles não respondem porque eles não queriam se comprometer. Então eles omitem-se diante daquela realidade. Não podemos ter também este olhar omisso dentro da realidade da nossa casa, da nossa família. Achar que está tudo certo, que as coisas estão acontecendo, que é melhor do jeito que está, do que ter que corrigir e tentar colocar aquilo que é o certo, que é o correto, porque senão vai dar muita confusão. Então deixe do jeito que está. Deixar do jeito que está pode ser plantar hoje algo ruim que você vai colher amanhã. Então é muito melhor falar do que pecar pela omissão. Se aquelas pessoas pelo menos tivessem falado assim: olha, nós seguimos aquilo que está na lei, e a lei diz que não é permitido. O senhor é livre, se o senhor fizer, o senhor vai ter então depois se deparar com aquilo que é lei. Ou então: olha Jesus, a lei diz que é isso, mas nós entendemos que a cura, o milagre, vai muito além desta realidade. Portanto, o senhor é livre para fazer. Mas não, silenciaram diante daquela situação. Nós não podemos silenciar diante das dores, das dificuldades, das situações erradas que nós vamos vendo dentro da nossa casa. Porque senão pode-se chegar ao ponto, ao cúmulo de acontecer o que a primeira leitura de hoje fala. É impressionante como Paulo, né, está irritado com a situação. Ele começa falando: olha, é voz geral, ou seja, né, a fofoca já se espalhou, todo mundo já está sabendo que dentro do meio de vocês está acontecendo uma situação que nem entre os pagãos acontece, que é o filho que está convivendo, fala convivendo, mas né, tendo uma relação esposal com a madrasta. Um pecado abominável. E aí, né, São Paulo fala assim: e o pior é que, ao invés de vocês ficarem escandalizados com essa situação, parece que dentre vós alguns ainda estão se orgulhando disso. E aí Paulo é muito firme e fala: e como eu estou em comunhão convosco,
Então eu estou no meio de vocês, decidi entregar o corpo deste homem a Satanás, para que o Cristo possa cuidar da alma dele. E isso pode também acontecer dentro de nós. Pode ser que a gente que sabe daquilo que é a vontade de Deus, sabe daquilo que é a lei de Deus, sabe daquilo que é o querer de Deus, vá permitindo ser influenciado por situações contrárias. Porque a lei dos homens agora permite, então está valendo, está tudo certo. Porque, mas no comum dos homens não tem problema algum. Então onde já se viu isso? Uma traição? Não tem problema. Afinal de contas, né? Todo mundo trai, né? O esposo, todo mundo trai. Então, um adultério, como São Paulo fala, não tem problema não. Todo mundo é adúltero. Peraí, todo mundo não. Primeiro que eu, por exemplo, sou celibatário, então eu não sou adúltero. Né? E outro, por exemplo, que eu posso pôr a mão no fogo, a Tânia e o Márcio também não trai. Eu poderia falar dos meninos que estão ali também. Então não é todo mundo não. Já se excluiu alguma parte. Então isso não é geral não. Por quê? Porque a sociedade vai querendo justamente impor para você que não, olha, mas isso agora está no comum. Viver dessa outra maneira, como você vivia antes, isso é retrógrado. Não tem problema. Você vai ser feliz de qualquer jeito. O que importa, né, aí até usa, olha, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mentira. Porque de uma forma ou de outra, isso vai acabar sim, como mais cedo, mais tarde, influenciando naquilo que é a sua relação. Porque você não vai se entregar dentro da sua casa como deveria, porque você não vai estar disposto a suportar tudo aquilo que suportaria, porque você tem a válvula de escape, porque você tem aquilo que é só o prazer, não tem compromisso, não tem dever, muitas vezes é baseado simplesmente no ter uma relação extraconjugal. Então, não é isso não. Ao contrário, nós devemos permanecer com aquilo que é vontade e não ir permitindo que essas situações, que são situações que o mundo vai tentando colocar em cada um de nós como se fosse algo comum, como se fosse algo que todo mundo vivesse, não é verdade não. E aí a gente vai caindo e vai permitindo que as situações entrem. E aí amanhã, depois que acontece dentro da nossa família, ao invés de a gente ir até aquela situação e agir com misericórdia, mas, acima de tudo, agir na verdade, naquilo que é o se aproximar de Deus, daquilo que Deus quer. Muitas vezes o que a gente faz, a gente ou se omite, ou pergunta, não, mas é assim mesmo, né? O povo de hoje é assim, não tem problema algum. Muitas vezes quando a pessoa vem falar comigo desta situação, e aí expõe, fala assim, olha, padre, eu cometi um adultério com a minha esposa, ou cometi um adultério com o meu esposo. E aí eu sempre pergunto, falo assim, você possui filhos? Aí a pessoa tem um filho, sim. Então também você adulterou com seus filhos. Porque da mesma maneira que você traiu a sua esposa, você traiu seus filhos. Então não foi só seu esposo ou sua esposa, foram seus filhos também. E aí normalmente a pessoa assusta, né? Fala assim, não tinha pensado por esse lado, padre. Lógico, porque é um compromisso seu. Ao invés de você talvez estar dentro de casa naquela hora, dando atenção aos seus filhos, você estava procurando o prazer. Isso nós estamos falando daquilo que é o extremo, né? Quando se fala até mesmo desta questão do adultério, logo nós pensamos num casal, né, casado, que tem ou mantém uma relação sexual com um terceiro, né, uma relação extraconjugal. Mas não precisa chegar às vezes de fato. Hoje se tem uma coisa que é boa, que é agradável, mas que se você não souber usar, é um inferno na sua vida, é o tal do smartphone e os aplicativos de celular que possuem para transferir arquivos. Como hoje tem gente que utiliza deste meio, que é fantástico. Eu sou totalmente a favor. Quem me conhece sabe que eu gosto disso. Gosto da tecnologia, gosto da comunicação. Mas tem pessoas que usam
de maneira desagradável. E ali também vão adulterando sim, porque fica num bate-papo que sabe que não vai chegar a lugar nenhum, espero eu, né? Porque se chegar havia de fato. Porque muitas vezes também fica ali mandando imagem, recebendo imagem. Imagem de nudez, imagens que são eróticas, que não deve ser muito menos aberto. E age como se fosse tudo normal, vídeos, e age como se fosse tudo normal. Não, mas hoje em dia, nossa, aplicativo todo mundo faz. Já falo que todo mundo não, porque eu não faço. Nós não podemos ir cair nessa situação que vai fazendo com que a gente vá, aos poucos, destruindo a nossa família. Primeiro porque muitas vezes, como eu disse, nós olhamos e ao invés de ver uma oportunidade de praticar o bem, nós praticamos aquilo que é errado. Nós olhamos a pessoa necessitada e ao invés de chegar nessa pessoa que faz parte da nossa família, que muitas vezes, não dentro da nossa casa, como pai, irmãos, mas muitas vezes como um parente próximo, um primo, um tio, uma tia, ao invés da gente estender o braço para aquela pessoa como Jesus fez, a gente faz justamente ao contrário. Agora ela vai ver. Porque agora sim, está vendo? Eu sabia que uma hora ela ia vir bater aqui na minha casa, aqui, pedindo. Agora é a oportunidade. Não é a oportunidade de pagar o mal, mas é a oportunidade de fazer o bem, de chegar e falar assim, olha, o que você está precisando? Vamos em primeiro lugar então rezar por esta situação, mas o que mais você necessita? E aí em cima disso então ir falando e conversando. Ou então, nesta segunda situação que eu disse, ir se omitindo diante das realidades, como se tudo fosse normal, como se tudo tivesse permitido, como se fosse isso algo que todo mundo faz, e aí você vai entrando nessa também, mas não tem problema, padre, porque afinal de contas eu não fui lá, não fiz o ato mesmo, o que é? É só um videozinho, é só uma imagenzinha, é só uma conversazinha. Tem problema sim, porque não está na quantidade do fato, ou na qualidade do fato, está em si naquilo que é o fato. Se é, quando você, né, e aqui de maneira especial fala aos cônjuges, se diante do padre, né, do bispo, da testemunha ali, você diz que aceitaria, nas situações que prescreve lá, né, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, todos os dias da nossa vida, é todos os dias e é em todas essas situações. Porque senão, nós corremos o risco de ir permitindo que a nossa família vá desmoronando por dentro, porque nós achamos que é melhor a lei do mundo, as situações do mundo, do que aquilo que é a vontade de Deus. E não podemos, em hipótese alguma, tirar aquilo que é próprio de Deus, para colocar aquilo que é do mundo. Porque um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor irá perguntar para você, e aí? Cadê seu companheiro? Né? Cadê seu cônjuge? Cadê seu esposo? Cadê sua esposa? Ah, Senhor, né? Está lá na terra, ficou lá. E tal pessoa, o que era da sua vida mesmo? E aí o que você vai poder responder para ele? Porque talvez, diante dos olhos dos homens, você consiga muito bem se esconder e não falar aquilo que, né, precisa para um, para o outro, fazer todo um esquema. Mas saiba que diante de Deus isso é impossível. E um dia nós estaremos diante dEle. E Ele, como Senhor, irá colocar abertamente. Eu te dei tantas oportunidades. Lembra antes de fazer tal situação, de abrir tal imagem, que você parou para pensar por alguns segundos? Era eu falando para você, não faz, não faz. Mas você preferiu aquilo. Mas padre, é a minha fraqueza. Então vamos lutar. Mas padre, parece que eu não tenho força, então reza mais. Reza mais, vai mais para a igreja. Se você é casado, reza com sua esposa. Uma vez eu vi 2 irmãos de comunidade falando que e como é bonito a relação deles, como é grande, ao ponto de chegar e falar assim, olha, reza por mim, porque, né, hoje passou uma menina na minha frente que tinha um corpo tão bonito, e ele foi falando para ela, então reza por mim, para que eu não fique com isso, carregando isso dentro de mim, porque eu sei que vai fazer mal para a nossa relação. E a esposa, então vem cá, então vamos rezar junto.
porque isso não diz respeito à nossa relação, ao ponto de chegar nesse nível. Nós temos que ter esta coragem, nós temos que ter essa capacidade de olhar para a situação e preferir o bem, e não ir permitindo que situações do mundo, de maneira especial hoje falei sobre o adultério, mas que também outras situações, vá permitindo que é normal. Não hoje, ixi, não é normal. Normal é aquilo que Deus escolheu para cada um de nós e que nós temos que correr atrás, porque é o normal que vai nos levar um dia para o reino dos céus, o lugar que está reservado para nós. Se vamos um dia chegar ou não a ocupar esse lugar, depende do nosso esforço, depende de abraçar a nossa cruz, depende do que nós decidimos fazer nesta vida. Eu quero convidar você a ficar de pé para podermos rezar um pouco. Eu reconheço que não é uma tarefa fácil, mas também reconheço que não é impossível. E se Deus te deu um companheiro, uma companheira, que bom. Não é para um competir com o outro. Ao contrário, é para às vezes um suportar o outro. E às vezes a gente usa essa palavra errada, né? Eu não aguento mais, fico suportando meu marido. Que bom! Tira o suporte da TV lá da sua sala para ver o que acontece com a TV da sua sala. Ela cai. Isso que é o suporte. É manter o outro ali, firme, naquilo que é o propósito dele, para ser mais agradável. E se Deus te deu alguém que está suportando, que bom. Mas reze com ele também, reze por ele também, para que essas ideologias que não dizem respeito com a vontade de Deus, com a doutrina que nós seguimos, com aquilo que nós acreditamos, não vá aos poucos minando a família que Deus te deu. E assim um dia juntos, você, os da sua casa, eu com das minhas casas, nos encontraremos todos numa grande festa, na festa do reino dos céus. Por isso, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, nesta tarde, Senhor, para que possamos experimentar esta graça, a graça da restauração, até mesmo das nossas atitudes, de optar, de escolher sempre por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável, de não se entregar a ideologias, a questões que são seculares, que não dizem respeito àquilo que nós optamos enquanto católicos, enquanto seguidores de Cristo, mas que ao contrário, Senhor, que em Ti nós encontremos forças para mudar de vida, para restaurar as nossas famílias, para não se entregar a prazeres, a momentos, e achando que está tudo bem, achando que os outros também fazem, porque eu não posso fazer. Não, Senhor, mas que acima de tudo, pela graça do Teu Santo Espírito, encontremos forças para caminhar rumo à santidade. Por isso, vem Espírito Santo de Deus. Vamos cantar pedindo que o Senhor derrame sobre nós o Seu Santo Espírito. E me vem uma palavra ao coração, quando Jesus diz aos discípulos que o Espírito Santo vos conduzirá à plena verdade. Peça a Deus esta graça agora, meu irmão, minha irmã. Essas mentalidades do mundo, impressas nos outdoors, nas propagandas da televisão, nos filmes, nas novelas, elas contaminam a nossa vida, mudam o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, e aquilo que deveria ser o normal, como dizia o padre, vai se tornando anormal para nós. Nós vamos relativizando a vida com Deus, a intimidade com Deus, a sede de céu, e tudo isso o Senhor quer purificar na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. Por isso nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza à plena verdade, que Ele nos liberte, que Ele nos purifique, que Ele nos livre de todo o mal, de toda a mentalidade diabólica que quer dividir as nossas famílias, dividir as opiniões, dividir a convivência e acabar com o amor dentro da nossa casa. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, cantando juntos. Derrama sobre mim
Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Erguendo os nossos braços, derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Possamos proclamar essa verdade na nossa vida neste momento. A música diz que a mão de Deus desceu sobre nós e nos deu a capacidade de ser um profeta, de ser alguém que anuncia a verdade, de ser alguém que a partir de agora quer aquilo que é bom, que é agradável. Eu não sei, e falo de maneira especial como essa missa, ela foi sendo conduzida a própria homilia, a própria liturgia da palavra, para casais, para aqueles que são casados e que talvez estejam nesta situação de adultério. Então reze agora. Se você se encontra nesta situação de adultério, reze agora pelo seu cônjuge para que ele possa se abrir àquilo que é a realidade, se abrir àquilo que é a verdade. Mas se graças a Deus isto está longe do seu matrimônio, da sua casa, da sua família, então reze agora pelo seu esposo, pela sua esposa, para que cada vez mais vocês se entrelacem e seja o suporte de um para o outro, para que assim nada nem ninguém possa invadir, influenciar a sua casa, influenciar o seu matrimônio, influenciar a sua família. Vá pedindo a Deus agora esta graça, você que tem vivido. Talvez você não é casado, mas seus pais, você sabe que seus pais se encontram justamente nesta situação. Você tem rezado porque você viu seu pai traindo a sua mãe. Alguém chegou para você e falou desta situação. Isso foi uma grande decepção para você, porque para você o seu pai sempre foi uma referência. E você não sabe o que fazer nesta situação. Deus está dizendo para você agora, em primeiro lugar, reze. Reze pedindo que, acima de tudo, aquilo que é a verdade, a vontade, possa chegar ao coração do seu pai. E assim ele se arrepender deste fato, desta busca do prazer pelo prazer, mas possa voltar para o compromisso dele, que ele fez com a sua mãe, com você. Sim, Senhor, nós queremos te pedir esta graça, Senhor, nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa visitar as famílias daqueles que aqui se encontram neste santuário. Visita, Senhor, os casais. E ao visitar, Senhor, cada casal, na situação que cada um vive, de maneira especial eu peço por aqueles que talvez passaram pela situação de adultério e que hoje, até mesmo para resgatar, restaurar o matrimônio, tem sido muito duro, muito difícil, porque onde vai e como vai ficar a confiança? O que Deus diz para você é: seja Jesus diante daquele homem da mão seca. Não seja um fariseu que aproveita daquele momento para condenar, para julgar, mas seja alguém que pratica a misericórdia. Mas te peço também, Senhor, pelos demais que aqui se encontram, daqueles que têm vivido as dores, as lutas próprias do matrimônio, e que talvez até mesmo, não por conta da traição, no sentido pleno da palavra do adultério, mas outras situações cotidianas do lar,
querem deixar, abandonar a família, abandonar a casa. Não, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro destes e restaurar aquilo que é a verdade, e restaurar aquilo que é o Teu querer, e não aquilo que o mundo prega como se fosse o correto, o exato. Portanto, Senhor, vá, Senhor, ao encontro de cada um, Senhor, com Teu Espírito Santo. Vá, Senhor, tocando cada família, restaurando. Vem, Espírito Santo de Deus. Vá pedindo, você que se encontra aqui, você que nos acompanha, vá pedindo esta graça do Espírito Santo de Deus sobre os casais de maneira especial, para que se livrem do vício, do adultério, para que se livrem da pornografia, para que se livrem de tantas outras situações que são contrárias àquilo que é o matrimônio, o compromisso diante de Deus, que você, casal, firmou. Sim, Senhor, é isso que nós queremos, Senhor. Que a graça do Teu Santo Espírito possa agir na vida daqueles que aqui se encontram, mas também na vida daqueles que estão em suas casas, no serviço, onde quer que esteja, Senhor. Sim, Senhor, vem, Senhor. Era justamente a imagem de um coração, e ele sufocando no meio do lixo. É uma imagem até forte, mas muito real, muito concreta. E esse coração ali, adoecido no meio de lixo, muito lixo, como se tivesse sendo derramado ali naquele lugar. Mas é tão bonita a imagem, porque é justamente a mão de Jesus, as duas mãos chagadas, que com muito amor e misericórdia, porque não quer que aquele coração se perca, aquele coração morra, vai pegando em suas mãos, as duas, esse coração e tirando desse ambiente de lixo. E só o toque de Jesus, da sua santa chaga, seu sangue preciosíssimo, esse sangue esse coração vai recobrando a vida, a cor vai ficando vermelho. Ele estava todo roxo, arroxeado, ele vai ficando vermelho, esse vermelho vivo, e vai voltando a bater em compassos mais acelerados. E eu sinto que é isso que o Senhor está realizando em nós, que estamos aqui no santuário, mas que estamos acompanhando e participando desta Santa Missa em muitos outros lugares, pelos meios de comunicação. O Senhor está realizando esta graça em cada um de nós. Eu sinto que o Senhor hoje nos convida a sair de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que não nos faz bem. Você pode até colocar as mãos na sua cabeça nesse momento, e nós vamos rezar pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, pedindo mesmo que o Senhor purifique os nossos pensamentos. É verdade que nós pensamos muitas coisas boas, mas a nossa mente, os nossos pensamentos também têm sido ocupados com muita coisa ruim. E até o próprio Jesus do Evangelho, ele diz: este dia ele deve ser ocupado para fazer o bem ou para fazer o mal. A nossa mente deve ser ocupada daquilo que é bom ou daquilo que é o mal, que é ruim. Senhor, toca com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, e vai purificando os nossos pensamentos. Quantas coisas nós já vimos que ficou gravada na nossa mente, quantos acessos à internet, Senhor, de coisas que nós fomos poluindo mesmo os nossos pensamentos. Quanto lixo nós fomos deixando entrar na nossa mente, Senhor. Vai purificando agora de cenas que marcaram o nosso passado, de situações vividas que ficaram ali guardadas. Vai purificando, Senhor, todo pensamento de vingança, de raiva, de ódio, de mágoa, de inveja, de ciúmes, todos os pensamentos que vão passando, as cenas que ficaram. E purifica, Senhor Jesus. Purifica, Senhor. Vai fazendo o sinal da cruz sobre a sua fronte.
decretando que os seus pensamentos, a sua mente pertence ao Senhor. Jesus é o Senhor da tua mente. Coloca a mão no seu coração. Vamos rezar pelos nossos sentimentos, pedindo ao Senhor que tudo aquilo que nós fomos deixando entrar no nosso coração, de sentimentos que não vêm dele, de lixo que foi entrando, nos sufocando, nos angustiando. Muitas pessoas no dia de hoje se encontravam assim, com o coração oprimido, sufocado, angustiado, angustiada. O Senhor vai te libertando nesse momento de tantos sentimentos que você não percebeu, mas que foram entrando no seu coração e foram aprisionando, adoecendo este coração. E o Senhor vai renovando o nosso coração. Sim, Senhor, dai-nos a graça. Nesse momento eu sinto o Senhor renovando o nosso coração com sentimentos bons para com a nossa família, para com o esposo, com a esposa, com os nossos filhos. Você que estava assim em pé de guerra com seu marido, com a sua esposa. Você que já não conseguia mais ver ele como esposo, mas parecia que era um inimigo, uma inimiga. O Senhor vai fazendo cair por terra esse sentimento de competitividade. E o Senhor vai renovando o seu amor pelo seu marido, pela sua esposa. Você que está numa fase difícil com seus filhos, você fala A, eles entendem B, C, e a mesma coisa eles para com você. O Senhor também agora vai renovando o amor no seu coração pelos seus filhos. Ele vai renovando a compreensão. Ele vai renovando o desejo de cuidar deles, de fazer um carinho, de chegar perto. Tantos sentimentos bons o Senhor vai renovando no seu coração. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração agora, entregando o seu coração a Deus. Senhor, no dia de hoje, nas nossas famílias, nós queremos fazer o bem e não o mal. Nós queremos ser cheios do bem e não do mal. Queremos ser cheios, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!